gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje a parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É interessante, nos dias que nós estamos vivendo, essa palavra me ressaltou o coração. Por que ela me ressaltou o coração? É uma palavra que Jesus diz que a mulher estava dentro da casa. Daí eu fiz a ligação com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque de alguma forma nós precisamos, ou fomos forçados, ou orientados a ficarmos em casa. Um retorno ao nosso lar, um regresso à nossa casa e lá ficarmos durante 40 dias, ou talvez mais, sabe lá Deus quanto. Mas é interessante que essa parábola diz exatamente isso, que a mulher perde um dracma dentro da sua própria casa. E ela começa a limpar a casa até encontrar. E quando ela encontra, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas e se alegra. É interessante isso, né? Porque é dentro de casa que ela perde a dracma e é dentro de casa que ela encontra essa dracma. Dracma era uma moeda de pequeno valor. Alguns estudiosos da Bíblia, fazendo conta, chega a ser o valor de 0,16 centavos de dólar. O dracma, outros estudiosos, que valeria como um dia de salário de um trabalhador. Mas o fato não é exatamente quanto que vale, quanto que é o valor exato dessa dracma. Mas o que realmente interessa é como ela perde e como ela encontra dentro de casa. E eu queria fazer aí uma ponte, não necessariamente a casa de cimento e tijolo, mas aquilo que acontece dentro dessa casa, uma volta às origens, ou seja, um regresso a nós mesmos. Alguém já disse que quando tudo cai ao nosso redor, o que sobra somos nós mesmos. Quando tudo é caído, você é reduzido a si. Ou seja, quando tudo ao redor tira a sua atenção, quando tudo que está no entorno, tudo que está à sua volta, deixa de lhe chamar a atenção, deixa de produzir encanto, parece que o que sobra somos nós mesmos. É essa casa do Espírito, é essa casa, habitação de Deus. É essa que nós precisamos voltar, é para essa casa que nós precisamos prestar um pouco mais de atenção. E não só nós, mas deixa eu ampliar um pouco mais essa figura. A própria igreja, se a gente for estudar, ela vai ter essa noção de ajuntamento, grande templo, um lugar de adoração, lá por volta do século IV. A igreja primitiva, ela se reúne em casas. A igreja primitiva, ela se reúne nos lares, com a família, louvando, cantando, lendo o que foi escrito, ou passando simplesmente uma tradição oral. Ela é uma igreja que acontece nos lares, nas casas. E por incrível que pareça, os missiólogos dizem que a maior igreja ao redor do mundo é a igreja chinesa. Não é uma igreja de grandes templos suntuosos, dezenas de milhares de pessoas, pelo contrário.
A igreja chinesa, como os missiólogos dizem, é uma igreja subterrânea. É uma igreja que acontece na sua plenitude nas casas. E de quando em quando, secretamente, anonimamente, se reúne em lugares abertos para celebrar, para comungar. Mas é uma igreja de dentro de casa. E é uma volta às origens, como eu estou dizendo, esse retorno aos lares, que nós, forçosamente ou não, estamos retornando para dentro das nossas casas. Voltar para casa é voltar para as origens, é voltar para o lugar de onde começamos, é voltar para o lugar pequeno, mínimo. Mas Zacarias 4:10 diz assim: não desprezais o início pequeno das grandes coisas, o início mínimo. Sabe Deus o que Ele estará fazendo lá na frente. E Jesus vem com essa parábola. Aliás, são 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele deixa num lugar seguro essas ovelhas e vai atrás dessa que se perdeu, e quando ele encontra, ele coloca essa ovelha nas costas e traz de volta para o rebanho. Depois é a parábola da dracma perdida, dessa mulher, como nós falamos, que perdeu 1 dracma, ela tinha 10, ela perdeu 1 e aí começou a procurar diligentemente na casa até que encontrasse essa dracma, e quando ela encontra, ela reúne amigos, vizinhos e celebra uma grande festa, dizendo: olha, essa dracma estava perdida e foi achada. E a terceira parábola, talvez a mais famosa, alguns dizem que a mais bonita de todas as parábolas, que é a parábola do filho pródigo. Um pai que tem 2 filhos, um dos filhos decide sair e aproveitar as delícias do mundo, gastar a fortuna do pai. E lá pelas tantas ele se arrepende, percebe que a fortuna, o dinheiro, os prazeres terrenos não são tão prazerosos assim. Ele perde os amigos, começa a dar comida para os porcos, e aí ele regressa e o pai o espera de braços abertos e o abraça e o beija e faz uma grande festa. São essas 3 parábolas de Lucas 15. Todas essas parábolas, de alguma maneira, expõem o amor de Deus. Isso é central nessas parábolas, mostrando como Deus ainda anda à procura daqueles homens que se perderam no meio da caminhada, daqueles homens que tomaram suas decisões em Adão, lá no Éden, e extraviaram do caminho, abandonaram a casa do pai, foram por uma terra distante, andam por uma terra longínqua, assim como o filho pródigo, assim como essa dracma perdida, mostrando que Deus ama esse pecador e se interessa por ele, o ama, o busca, e da mesma forma aquela ovelha que se perdeu. Em outras palavras, Deus não quer que ninguém fique de fora. Ninguém não é amado por Deus. Essas parábolas mostram o amor profundo que Deus tem para com os homens e como ele anda à procura desses homens. E é interessante isso, porque quando Jesus propõe essas 3 parábolas, é uma série de sermões, de ensinamentos que ele dá até Lucas capítulo 19, de Lucas 15 até o final lá, finalzinho, meio para o final do capítulo de 19 do Evangelho de Lucas. Jesus vai dando uma série de ensinamentos. E aí logo vem o domingo, chamado Domingo de Ramos, a Semana da Paixão, sexta-feira sua morte e domingo ressurreição. Em outras palavras, eu quero dizer que isso está no finalzinho do ministério dele. E eu creio que ele está ensinando coisas muito, muito importantes. É quase que as últimas palavras, os últimos ensinamentos. E ele procura deixar registrado isso, dizendo: isso é muito, muito, muito importante.
Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de entrarmos para estudarmos juntos, compartilharmos um pouco dessa palavra. Ele está dirigindo essa palavra, veja aí se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 15, versículo 1 e 2, ele está dirigindo a pelo menos dois grupos de pessoas. O primeiro são os publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores, eles se aproximam de Jesus para ouvir o que Jesus tem a dizer. Os publicanos e pecadores, aqueles que eram, por exemplo, os publicanos eram odiados pelo povo judeu porque eles eram associados aos romanos, eram pagos pelos romanos para cobrar impostos dos seus irmãos, dos seus patrícios. E os pecadores são aqueles que não são religiosos, são aqueles que estão se lambuzando no pecado. Mas esses, quando se aproximam, eles se aproximam para ouvir. Enquanto o outro grupo, que são os fariseus, versículo 2, e os escribas, eles se aproximam de Jesus, não para ouvi-lo, não para aprender dele, não para conhecer mais acerca do que o rabino, o grande rabino, Jesus de Nazaré tinha a dizer. Eles se aproximam de Jesus murmurando contra o quê? Eles ficam olhando e dizendo como é que Jesus, um rabino, um homem que se diz santo, um homem que ensina coisas maravilhosas, como é que ele se aproxima dessa gente? Como é que ele não sabe o que essa gente faz? Como ele pode se apresentar e ir e ensinar, estar perto, abraçar gente que desqualificada, gente que não tem a nossa conduta religiosa, gente como a gente que é ave rara, gente que busca, gente que faz isso. É impressionante isso, como se aproximam de Jesus. Isso talvez sirva para a gente, como é que nós estamos nos aproximando de Jesus para ouvi-lo. Qual é a disposição do nosso coração? Como é que nós estamos nos achegando a Cristo? De que maneira nosso coração vem? Porque no capítulo 14, no versículo 35, Jesus termina dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É quase que um convite. Ele termina o capítulo 14 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí vem pecadores, e aí vem publicanos, as pessoas que estão à margem, à periferia da sociedade, vêm para ouvir, dizendo: eu quero ouvir, eu quero saber o que ele tem para dizer, eu estou desejoso de conhecer mais. Mas os religiosos, os fariseus, os escribas, aqueles que liam muito a Bíblia, a Torá, vamos dizer assim, eles se achegam a Jesus murmurando, com o coração amargo. E por que é importante isso? Porque as três parábolas que Jesus vai dizer, ele não só diz que Deus ama os pecadores, que Deus ama gente que se perdeu, que Deus ama aquele que está afastado, mas também ele não só ama, como também traz a alegria do reencontro. Eu vou repetir isso. Jesus não só ensina nessas parábolas que Deus está à procura do homem e que ama profundamente esse homem, pecadores, publicanos, gente desqualificada, gente perdida, mas também ele quer trazer de volta a alegria. Porque nas três parábolas, as três terminam dizendo que houve celebração. O pastor, quando encontra a ovelha, diz que ele a põe nos ombros e há uma alegria no coração desse pastor. Essa mulher, quando encontra a dracma, ela chama amigos, ela chama vizinhos, as amigas e os vizinhos, e diz: vamos celebrar porque eu achei a dracma perdida. E o pai da parábola do filho pródigo, da mesma sorte. Ele manda matar um novilho, ele chama músicos, ele celebra a volta para casa, o reencontro.
o reaver coisas preciosas, produzem uma alegria indizível, uma alegria como nenhum outra, uma alegria que brota do coração, mostrando essa volta para casa como algo benéfico, bom, voltando para a casa do Pai, voltando para junto do aprisco com as outras ovelhas, voltando para as outras 9 dracmas. E uma das lições que essa parábola nos ensina sobre o dracma que se perdeu dentro de casa, uma primeira coisa que precisa ser entendida é que a dracma se perde e na parábola não há explicação nenhuma, não há razão nenhuma de como essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. Nada, absolutamente nada é informado de como essa mulher se perdeu, não há razões. Pelo menos Jesus aqui não pontua nenhuma razão. Se essa mulher foi negligente, se essa mulher deveria ter mais cuidado com as dracmas, se essa mulher pegou a dracma para mostrar por uma amiga e depois ela estava cansada e não guardou a dracma onde deveria ter guardado, se ela brincou com a dracma, se ela foi desleixada, não há nenhuma razão. Simplesmente, Jesus disse que essa mulher perdeu a dracma. Simplesmente isso. Essa mulher perdeu a dracma. Ponto. Ele não elabora, não conjectura, não diz as razões. Ela perdeu. E eu fico pensando por quantas vezes nós tentamos ficar procurando as razões por que alguma coisa aconteceu na nossa vida. Nós começamos a conjecturar intensamente, buscando as razões por quê. As razões de por que a dracma se perdeu. Por que perdemos coisas preciosas dentro da gente. Como conseguimos ter perdido algo de valor dentro da nossa própria casa. Na caminhada. No interior do nosso coração. No profundo da nossa alma. Nós começamos a perguntar, a se perder em tantas perguntas. E isso vai causando uma tristeza, uma depressão. Por que isso? Porque aquilo, muitas vezes, o Senhor não explica as razões. Ele só expõe a situação dizendo, houve uma mulher que perdeu uma dracma. Houve um homem que perdeu o emprego, houve uma mãe que perdeu o filho, houve isso, ocorreu um caso assim, uma situação dessa, simplesmente aconteceu. Eu fico vendo pessoas tentando, procurando razões, por exemplo, o porquê do vírus. Então foi a China que produziu esse vírus, não, então foi o morcego, não, foi o pangolim, não, foi porque os homens iam, e se perdem em tantas razões. E nesse momento que nós estamos dentro da casa, talvez nós precisamos começar a olhar mais atentamente, se já não temos percebido, sentido falta de algumas coisas preciosas que nós podemos ter perdido dentro de casa. Coisas que são muito valiosas, caras para mim e para você. Por exemplo, relacionamentos relacionamento marido e mulher, o relacionamento de pai com o filho, da mãe com a filha, da cunhada, do cunhado, do genro. Quanta coisa que talvez a gente nesse período dentro de casa, de volta às origens, estamos nos dando conta que nós perdemos. A oração, o culto doméstico talvez. Enfim, eu não quero aqui tentar encontrar essas razões, porque nesses dias eu tenho percebido na minha vida alguns dracmas que eu perdi. Algumas coisas valiosas que se perderam dentro da minha casa.
E aí o momento não é de ficar perguntando o porquê, não é momento de ficar encontrando há coisas que não adianta ficar procurando as razões. Por quê? Essa parábola nos ensina que as razões da perda não podem ser maiores do que o desejo de encontrá-las e reavê-las. Me permita repetir isso para você. Guarde isso no teu coração. Há situações que nós não podemos deixar que as razões da perda, essa busca incessante de buscar a razão por que se perdeu, seja maior do que o desejo de reaver isso que se perdeu, de reencontrar isso que se perdeu. O desejo de reencontrar deve sobrepujar as razões da perda. Pense nisso. Deixe que o Espírito Santo fale isso ao seu coração. Nós devemos simplesmente buscar porque são preciosas. Nós devemos ter um desejo intenso de reaver, porque isso é bom, é valoroso, Deus assim deseja. Tome cuidado para não cair numa armadilha de ficar procurando as razões, porque isso se perdeu, porque aquilo não foi assim. Por que eu falei o que eu falei? Eu não deveria ter dito o que eu disse, mas eu não deveria ter ido naquele lugar, eu não deveria... E você fica procurando as razões, mas Deus, por que eu fui fazer isso? Mas Deus, por que eu não fiz aquilo? E você fica intenso nas razões, intenso, aquilo massacra a sua mente, o seu coração, aquilo lhe oprime, você fica perdido nas razões. Você fica perdido nas razões e o próximo passo é uma depressão, é uma tristeza. Porque eu falei aquilo para o meu pai, eu não deveria ter dito aquilo para minha mãe. E essa tristeza, a busca incessante pelas razões, pelos reais motivos, começam a abatê-lo. E você fica andando em círculos e não sai mais daí. Há pessoas que não conseguem reaver, reencontrar coisas preciosas, como, por exemplo, os relacionamentos familiares, conjugais, amizades que você tinha, amizades fraternas, até mesmo dons espirituais que Deus lhe deu, e você sabe que Deus lhe deu, ministérios, tantas coisas bonitas, tanto ouro aí dentro de você, tanta coisa preciosa aí dentro da casa, mas você se perde nas razões do passado, nas motivações ou supostas motivações do passado, e você fica vivendo no limbo do passado, e isso vem e se impõe no seu presente, e você deixa de sonhar com o futuro, de se alegrar com o futuro, simplesmente porque você ficou amarrado, algemado, preso às possíveis razões do passado. Onde é que eu errei? Por que eu não fiz? Por que eu não disse? Por que eu falei demais, etc. E isso lhe amarra, lhe prende, lhe escraviza, lhe algema. E aí você se vê incapaz de viver a alegria do presente e de sonhar com o futuro. Quantos dons, quantos talentos, quantos ouros aí dentro dessa casa, que hoje estão empoeirados, cobertos pelas razões, perderam o brilho, estão cheios de pó. Deus quer trazer de volta a alegria. E você precisa se dispor a reencontrar, a reaver. Você precisa se dispor, perceber qual é a sua dracma perdida, qual é o seu valor perdido, e se colocar a passos largos em procura. Talvez você olhe para mim e diz assim, mas pastor, eu não sei mais se tem caminho de volta, eu não sei nem ao menos por onde começar. Eu não disponho de nenhum mapa, eu não disponho de nenhuma trilha aqui, de nenhuma bússola que me ajude a voltar por onde eu começo. Talvez essa parábola que nós estamos falando aqui nos ajude. Talvez essa parábola nos dê algumas pistas.
para podermos reencontrar coisas valiosas que foram perdidas dentro de casa. A primeira coisa é que essa mulher se dá conta de que perdeu algo e acende a luz. Primeira coisa, ela percebe, ela se dá conta de que algo foi perdido. Porque se eu não tiver essa consciência, essa percepção de ter perdido algo precioso e dizer, isso é valioso, talvez não porque eu ache, eu pense que seja valioso, mas porque as Escrituras dizem que isso é valioso, porque Deus diz que isso vale a pena, porque a Bíblia Sagrada diz que isso é um ouro. Eu preciso ter essa percepção, porque se eu não tiver essa necessidade, essa consciência, eu não tenho por que procurar. Eu não tenho, se eu não me der conta que eu perdi, eu não tenho por que reaver. Ninguém pode procurar algo, encontrar algo que não está procurando. Ninguém pode reaver alguma coisa se não sente, não percebe, não é sensível que perdeu. E essa percepção, se não há, deve ser buscada junto ao altar. Por isso eu quero fazer aqui uma alusão a essa candeia, essa lamparina que essa mulher acendeu. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12, que Ele é a luz do mundo. Nós precisamos pedir isso a Cristo. Senhor, talvez eu esteja tão insensível que eu não perceba mais coisas valiosas que estão sendo perdidas ou foram perdidas dentro de mim. A comunhão com os irmãos, a comunhão com os da minha família, a comunhão com amigos. Talvez eu não tenha nem me apercebido que eu não tenho amigos para chamar se eu encontrar algo de precioso. Eu não tenho razões para fazer festa. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, coloca azeite na minha candeia. Coloca azeite para que a luz venha. O óleo na Bíblia Sagrada faz alusão ao Espírito Santo. Ele tem esse óleo que faz com que haja luz. Com que venha a luz, vindo a luz, eu posso ter claridade para encontrar, perceber, estar sensível àquilo que foi perdido. Eu lhe encorajo, meu irmão, a você pedir essa luz do Espírito Santo. Talvez você fique chocado, talvez você fique olhando e dizendo, Deus, eu não tinha consciência que eu perdi essa dracma. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Se perdeu sem que eu desse conta. Mas talvez hoje mesmo, eu vou dizer mais uma vez para você. Preste atenção nisso. Quem tem ouvidos ouça. Hoje mesmo, Deus estará lhe mostrando algumas coisas valiosas que não estão do lado de fora, estão dentro da casa. Você perdeu aí dentro da casa, dentro de você. Hoje o Espírito Santo quer lhe lembrar, hoje o Espírito Santo quer dar essa percepção, essa sensibilidade a você, mostrando essas dracmas, mostrando o que se perdeu. E hoje você, a única coisa que se apercebe é de uma tristeza profunda. Como diz o Salmo, de dia e de noite me alimento, as minhas lágrimas são o meu alimento. Talvez hoje Deus estará dando a você, talvez hoje o Espírito Santo estará lembrando você, permitindo que você esteja sensível àquilo que foi perdido, e Ele deseja que você possa reencontrar. E para isso, essa mulher nos dá uma outra pista. Ela pega uma vassoura e começa a varrer a casa. Para aqueles que estão acostumados com faxina, sabem disso. Uma boa faxina, você precisa empurrar a mesa, você precisa levantar o colchão, você precisa olhar atrás do fogão, você tem que dar uma empurrada, talvez você precisa de alguém que ajude você na faxina.
Talvez você precisa pedir para alguém essa semana, telefonar para alguém, ou pedir para alguém que me ajuda a empurrar o fogão, porque eu tenho quase que certeza que a dracma está lá atrás do fogão. É claro que eu estou aqui usando uma figura, ninguém tem um fogão no coração, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que nessa faxina precisa haver disposição para limparmos, procurarmos a casa. Lá onde essa mulher morava, no tempo de Jesus, o chão era feito de terra batida, colocava palha, havia muitas fendas, buracos. Não havia janelas, por isso a luz. Era escuro o ambiente familiar. Talvez muito parecida com a minha e com a sua alma. Há lugares, há quartos escuros. Há aqueles quartinhos chamados quartinhos da bagunça. Nós vamos ter muito trabalho porque talvez a dracma esteja lá. Há aquele porão, aquele lugarzinho ali que você há anos não entra. Você abre a porta, joga as coisas e fecha. Mas uma boa faxina precisa levantar o tapete não para jogar sujeira, mas para tirar a sujeira. Precisa entrar lá naquela garagem, precisa entrar lá naquele quartinho, precisa entrar na cozinha, precisa ir em todos os lugares até encontrar. Pastor, mas isso cansa. Cansa. Isso dói. Dói. Chega no final do dia, eu estou exausto. É verdade. Pastor, eu estou quebrado porque eu fiz uma faxina e isso quebra a nossa alma. Mas a motivação, o amor de Deus deve ser essa nossa maior motivação. É saber que Deus está nos confrontando, nos desafiando hoje a irmos para dentro da casa e realizarmos uma boa faxina com a luz do Espírito nas mãos. É tomarmos de uma disposição vinda do Espírito Santo, a fim de realizarmos essa faxina. Vai doer, vai cansar, vamos chegar à exaustão, talvez não vamos encontrar na segunda, mas na terça começamos a fechar a casa, talvez demore uma semana, talvez demore um mês, um ano, eu não sei. É uma caminhada, é uma faxina feita somente por você e pelo Espírito Santo de Deus. É uma faxina que você e o Espírito talvez levem décadas juntos, tentando encontrar. E o amor de Deus por pecadores nos motivará, nos levará. Ele é o maior interessado nessa faxina. É Ele que nos está lembrando dessa parábola. É Ele que está trazendo à nossa memória essa limpeza que precisa fazer. Depois de tudo isso, parece que há uma recompensa. Porque depois dessa mulher perceber a falta, a ausência da dracma, depois dela procurar, varrer, acendeu a luz, etc., ela encontra. Essa é a nossa esperança nos dias de hoje. É isso que nos motiva, é saber que aquele que está nos levando a procurar essas coisas dentro da casa, que somos nós, depois dele ter nos trazido de volta às origens, depois de ele nos conduzir mais uma vez para dentro da gente, para dentro da casa, ele tem convicção e certeza que nós encontraremos, porque seremos diligentes, porque procuraremos até encontrar. Foi isso que essa mulher fez. Ela procurou lá no versículo 8, até encontrar, ela foi até o limite. Depois de tudo isso, de minada muitas vezes as nossas forças, quebrados, etc., a certeza e a convicção de que nós reencontraremos.
teremos esse reencontro com algo que faz parte da gente. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esses 10 dracmas eram o dote dela. Outros dizem que eram as economias, aquilo que ela tinha de precioso, que dava segurança a ela. Nós temos a certeza que Deus nos ajudará a reencontrar aquilo que se perdeu. E aquilo que se perdeu muitas vezes somos nós mesmos, porque faz parte de nós, faz parte da casa, é parte daquilo que temos como dote, como herança do Senhor. E um dos sintomas mais visíveis de que perdemos algo é a falta de alegria. Por isso essa parábola termina dizendo assim: trouxe de volta a alegria. Qual alegria? Eu creio que é a alegria da salvação. É a alegria do reencontro com algumas amizades perdidas. É a alegria do reencontro com a família. É a alegria do reencontro da comunhão. Essa tristeza produzida pela perda, ela é trazida de volta quando reencontramos um familiar perdido, até mesmo um pecador, até mesmo coisas que nos fazem tristes. No reencontro há alegria. Vença a tentação de buscar a alegria que vem de fora, a alegria que vem de bens materiais, a alegria que vem de qualquer outro lugar que não venha do altar. Acenda a candeia do Espírito Santo, faxine, procure dentro da casa e resista ir para fora. Eu sei que você está com vontade, eu também, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos um retorno às origens, para dentro da casa. É interessante que a gente diz sempre, né? Há uma luz no final do túnel. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nesse caso, há uma luz dentro do túnel, no meio do túnel. Não é uma luz que nós estamos esperando vir no final do túnel, que alguém vislumbra. A luz está dentro de você, a luz está dentro do túnel. A luz está dentro da sua casa, basta acender o Espírito Santo, dar esse espaço, essa abertura, para que o Espírito Santo possa chegar, possa vir, possa clarear, e você, com a ajuda dele, varrer, até que reencontre aquilo que se perdeu dentro de casa, dentro de você. Quem sabe hoje o Espírito Santo não trouxe à sua cabeça, ao seu coração, coisas que estão perdidas aí. E Ele quer que você as reencontre, para que a alegria volte a reinar, para que haja celebração. Chame os seus amigos quando encontrar, chame os seus vizinhos, chame os seus familiares e celebre com eles. Aproveite esse tempo que você está aí na sua casa, celebre, se alegre em Cristo, chore pelos perdidos, chore pela situação do nosso país, lamente, é verdade, mas jamais perca a esperança e a alegria. Jamais perca a celebração, porque nós sabemos que Deus continua no controle, que Deus continua amando gente como a gente, que Deus não desiste de procurar os pecadores, Deus não desiste de nós. Eu gostaria agora de fazer uma oração junto com você, aí na sua casa. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e orássemos juntos. Pai das luzes, como é conhecido nas Escrituras, o Senhor nos lembrou de que possivelmente tenhamos perdido coisas dentro da gente. A alegria da oração, o gozo do relacionamento contigo, o prazer nas Escrituras, ou até mesmo nos relacionamentos familiares, um pai com seu filho, uma mãe, marido e mulher. Quem sabe o que se perdeu aí dentro? O que eu peço é que o Senhor nos ajude
a buscarmos diligentemente até encontrarmos aquilo que se perdeu, a fim de que possamos ter a alegria de volta, a celebração, o gozo de termos reencontrado. Nos ajuda esse irmão que está aí na sua casa, que parece que a tristeza tem a última palavra. Ajuda essa irmã que parece que tudo ao redor desmoronou e ela está esperando o momento dela mesma cair. Ajude-nos a compreender que o Senhor continua nos amando, continua nos incentivando, nos encorajando, nos desafiando. Ajuda-nos a procurarmos até encontrar aquilo que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.